Depois de chegar ao Brasil com apenas 17 anos para se casar com Dom Pedro I, ela fez a corte toda falar francês, lançou a moda do vestido cor-de-rosa e o costume de tomar cafezinho depois do almoço. Princesa jovem, bonita e educada, era da família de Napoleão Bonaparte e neta do rei da Bavária, que hoje faz parte da Alemanha. A mocinha que atravessou o Atlântico para casar com um imperador viúvo, mais velho, pai de vários filhos dentro e fora do primeiro casamento e com a fama de mulherengo que afastava as pretendentes pelo mundo. Mas o destino de Amélia de Leuchtenberg estava traçado e em apenas 1 ano e meio em terras brasileiras, ela deixou sua marca, apesar de ser hoje a menos conhecida das imperatrizes do Brasil. Olá, amigos da história! Depois da morte da primeira esposa, a imperatriz Dona Leopoldina em 1826, Dom Pedro I ficou viúvo por quase 3 anos, período em que o Marquês de Barbacena foi encarregado de percorrer as cortes europeias em busca de uma segunda esposa para o imperador, que já estava perto de completar 31 anos. E um homem dessa idade com aquela posição não poderia seguir solteiro, pois entre os reinos da época, matrimônio era assunto de Estado. Mas ele impôs algumas condições para aceitar a nova pretendente. Ela deveria ter bom nascimento, ou seja, ser de família nobre, católica e ainda ser bela, virgem e culta. O marquês casamenteiro até encontrou várias moças com essas qualidades na Europa, mas a missão não era fácil. Nenhuma delas estava disposta a cair nas mãos de Pedro, o imperador do Brasil, já famoso pelas aventuras amorosas e pelos boatos sobre as humilhações sofridas por Dona Leopoldina quando o marido tornou público o caso com sua amante mais famosa, Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. E ele recebeu tanto não e tanta porta na cara que as exigências foram diminuindo. A noiva já nem precisava mais ser culta ou bem-nascida, sendo bonita e virtuosa já bastava. Pois bem, a mãe da princesa Amélia, a duquesa Augusta de Leuchtenberg, que havia rejeitado a primeira proposta para a moça em 1826, resolveu aceitar na segunda tentativa. Por trás dessa decisão havia o desejo de garantir para a filha o maior de todos os títulos, o de Alteza Imperial, melhorando assim a posição social da família dela, que estava envolvida em brigas de sucessão e poder na Europa e que era menosprezada pelo tio de Amélia, o rei Luís I da Bavária. Amélia também era neta de Josefina, esposa de Napoleão, que a essa altura já estava derrotado e morto, mas ainda havia o temor da sua influência. Só que a menina, nascida em Milão, na Itália, e criada na Bavária, cresceu numa corte de costumes franceses, teve educação francesa e cultuava a memória do avô adotivo e, por isso, a tensão gerada entre os dois lados da família. Mas tudo acertado. O casamento foi feito por procuração, assinado na Inglaterra em maio de 1829 e ratificado pela tutora de Amélia em 30 de junho, antes de os noivos se conhecerem, é claro, como era costume na época. E Dom Pedro, empolgado, enviou uma pequena fortuna para a festa de comemoração na Europa, mas mãe e filha optaram por uma cerimônia simples, doando a maior parte do dinheiro para um orfanato em Munique. A família da noiva também enviou um retrato da futura imperatriz consorte para o Brasil. Dizem que Dom Pedro ficou fascinado e acabou aí o caso amoroso com a Marquesa de Santos, Domitila de Castro, que teve 5 filhos com o imperador e na época estava grávida. Somente 2 meninas sobreviveram. Uma delas seria a futura duquesa de Goiás, Isabel Maria de Alcântara, depois enviada para a Europa. Então começaram os preparativos para a viagem de Amélia, que levaria 2 longos meses pelo mar. Embarcaram junto o irmão dela, o Duque Augusto de Leuchtenberg, e o médico e botânico Carl Friedrich von Martius, que havia acompanhado anteriormente a primeira esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina da Europa, ao Brasil. E agora explicaria tudo sobre aquele novo país para a nova esposa do imperador. Em 15 de outubro de 1829, finalmente, também no mesmo navio, desembarcou com ela no Rio de Janeiro a princesa Maria da Glória, rainha Maria II de Portugal, primogênita de Dom Pedro e da falecida imperatriz.
Aliás, desde o primeiro encontro no Brasil com os enteados, Amélia se deu muito bem com os filhos do primeiro casamento do marido. Todos gostaram muito dela, incluindo o caçula. Órfão de mãe havia 3 anos, o príncipe Pedro de Alcântara, que viria a ser o nosso Dom Pedro II. As bênçãos aos noivos se deu na antiga Capela Imperial, a Igreja Nossa Senhora do Carmo. O belo vestido da noiva causou grande admiração, e esse é um leque comemorativo do casamento pertencente ao Museu Imperial. E logo todos ficaram encantados com a beleza de Amélia, que depois seria apresentada oficialmente à corte num baile realizado em 20 de janeiro de 1830, quando todas as damas de honra se vestiram de rosa, a cor preferida da nova imperatriz. Nessa imagem vemos Dom Pedro I entre a filha, Dona Maria da Glória, e a esposa, Dona Amélia, de vestido rosa e com sapatos da mesma cor, que já lançou a tendência da moda. Foi uma corrida das damas da capital em busca de tecidos cor-de-rosa e muitas encomendas às costureiras. Daí também a criação da Imperial Ordem da Rosa, para condecorar os que se distinguissem pela fidelidade ao imperador e por serviços prestados ao Estado. Honra que coube logo à família do Marquês de Cantagalo, por ter socorrido em sua casa o próprio Dom Pedro, que estava machucado após um acidente ocorrido na Rua do Lavradio com a carruagem que levava Dona Amélia, o irmão dela, e a Dona Maria II. Veículo conduzido pelo próprio imperador, que teve fraturas nas costelas, luxação do quadril e hematomas no rosto. Por causa desse contratempo ocorrido em dezembro, já citado baile da corte foi adiado em 1 mês. Mas depois os recém-casados seguiram para uma lua de mel de 6 semanas na fazenda do Padre Correia, na Serra da Estrela, onde depois Petrópolis seria fundada. Já na cidade do Rio de Janeiro, Amélia se impressionou com a desordem do Paço Imperial em São Cristóvão e decidiu disciplinar o palácio com toques de etiqueta e cerimonial, refinamento nos serviços e no vestuário, estabeleceu horários, cuidou pessoalmente da educação das princesas e transformou o francês em língua dominante. Amélia também difundiu no Brasil outro hábito que ela trouxe da Bavária e que dura até hoje entre a gente. Ela tornou popular o cafezinho depois do almoço, bebida que naquela época só era tomada pela manhã e num copo grande. O costume aqui em Portugal era mesmo beber licor ou vinho do Porto depois de almoçar. Mas é claro que os membros da corte brasileira passaram a imitar a imperatriz tomando a sua xícara de café, o que acabou caindo no gosto do povo também. Ela foi ainda grande incentivadora da arte e da cultura, se dedicou à assistência aos mais necessitados e participou de campanhas beneficentes. Era com Amélia que Dom Pedro via uma forma de resgatar a popularidade dele, bastante abalada depois da Guerra da Cisplatina pelo domínio da região do Rio da Prata, o que gerou enormes gastos financeiros para o Brasil e custou a perda de muitas vidas. Para os políticos locais, o imperador parecia estar mais interessado na sucessão do trono português do que com o governo brasileiro. O que piorou ainda mais com o assassinato do jornalista Líbero Badaró, crítico de Dom Pedro I, a quem chamava de autoritário e negligente, além dos boatos de que se armava um golpe de Estado absolutista. Muitos conflitos entre manifestantes pró e contra o imperador se espalharam pela capital brasileira, forçando Dom Pedro a abdicar do trono em favor do seu único filho homem, o príncipe Dom Pedro de Alcântara, então com 6 anos de idade, garantindo assim a continuidade da realeza no Brasil. Era hora de deixar o país, para dor do pequeno Pedro, que já chamava a madrasta de mamãe. Na carta de despedida para ele, Amélia escreveria: "Ah, querido menino, se eu fosse tua verdadeira mãe, se meu ventre te tivesse concebido, nenhuma força te arrancaria dos meus braços." As manifestações de carinho por correspondência duraram até a morte dela. Os dois trocaram mais de 600 cartas, sempre com instruções e apoio da parte de Amélia. Mais tarde, ela também adotaria como filha a Duquesa de Goiás, fruto do relacionamento de Dom Pedro com a ex-amante de longa data. A imperatriz estava grávida quando voltou à Europa, acompanhando o marido e a enteada mais velha, Maria da Glória. E enquanto as duas estavam no exílio, Dom Pedro lutava contra
contra o irmão dele, Dom Miguel I, para recuperar o trono português em nome da filha primogênita nas chamadas Guerras Liberais. Vencedor, ele e a família estabeleceram-se em Portugal, mas Dom Pedro, com tuberculose e vendo que lhe restava pouco tempo de vida, deixou de ser regente da coroa portuguesa e emancipou a filha com então 15 anos para assumir como rainha Dona Maria II de Portugal. Dom Pedro morreu em 24 de setembro de 1834. Dona Amélia, viúva aos 22 anos, respeitou os desejos do finado marido, que deixou dotes para os seus muitos filhos, legítimos e ilegítimos. Também se dedicou à criação da única filha do casal, Maria Amélia de Bragança, chamada de Princesa Flor. A jovem, órfã aos 3 anos de idade, ganhou educação refinada, falava 3 idiomas, tocava piano, era hábil pintora e desenhista. E esse é um dos desenhos dela. Estava noiva do arquiduque Maximiliano da Áustria, mas não chegaria a se casar. Morreu de escarlatina aos 21 anos. Mais um golpe duro para Dona Amélia, que jamais voltou a se casar novamente e guardou o luto por toda a vida, sempre vestida de preto. Desde a morte de Dom Pedro, ela passaria a ter dores no peito. Morreu em 1873, aos 60 anos, 4 décadas depois do marido. Os seus restos mortais depois foram trasladados para o Brasil em 1982 e jazem na cripta imperial do Monumento à Independência do Brasil, em São Paulo. Os corpos da imperatriz, de Dom Pedro e da primeira esposa Leopoldina foram exumados em 2012 por uma equipe de cientistas da USP. Quase 140 anos após a morte, o corpo embalsamado de Dona Amélia ainda trazia vários órgãos preservados. Muito obrigada por assistir. Se gostou, deixa aí o seu like e se inscreva para conferir outros vídeos do canal. E até a próxima com uma história a mais.